Fala galera, tudo bem com vocês? Nós estamos aqui novamente na nossa série Noob de Starter, né? E passou-se alguns dias, né? Desde meu último vídeo postado relacionado à gravação, né? Porque eu fiz toda a gravação dos nossos primeiros 6 ou 7 episódios num único dia. E aqui já se passou quase uma semana que eu tô com a conta. Não fiz coisas tão absurdas assim, né? E nesse vídeo eu vou mostrar para vocês coisas simples, mas vamos focar, né, no título do vídeo, que é a Torre da Perdição, e falar um pouco do boss que eu enfrentei lá, não é mesmo? Mas antes disso, um recado do patrocinador do vídeo, que caso você queira ter uma starter também, caso você queira dar um início fenomenal na sua conta, você deve ir lá seguir a Next Level, adquirir uma conta por eles. É super recomendo, é muito incrível o atendimento. Eles oferecem para você vários produtos, várias formas de trabalho. E, bom, fica com o vídeo falando sobre eles. Galera, uma pausinha rápida aqui no vídeo só pra fazer um adesivo da Next Level. Pra quem não conhece a Next Level, eu, o John, o Rog e o Metatron abrimos essa plataforma que funciona no Discord aí, que é bem simples e a gente oferece tudo quanto é tipo de serviço de raid. Galera, na Next Level vocês têm acesso a aprimoramento de chefe de clã, Hydra, Quimera, pilotagem de fusão, pilotagem da arena ao vivo, aprimoramento de todas as suas dungeons, de Shogun, de Sand Devil, de todos os conteúdos no jogo. A gente tem esse serviço para vocês. E, além disso, a gente tem as contas Starters, as contas Endgames também aí, né? Que vocês podem tanto comprar quanto vender as contas de vocês. Quando se fala sobre essas vendas, né, de contas, compras e vendas de contas, a gente tem um catálogo aqui onde vocês podem escolher as contas que vocês tiverem interesse. Você também pode colocar as contas de vocês nesse catálogo. Então, é um catálogo muito importante para vocês verem as continhas disponíveis. O mais importante de tudo é vocês entrarem lá no nosso Discord, porque lá sempre tá rolando promoções, sorteios, brindes, vouchers e várias coisinhas. Então tem que entrar lá para vocês poderem ficar de olho em tudo isso que tá acontecendo. Basta entrar no Discord aqui, a gente vai deixar o linkzão aqui para vocês. Vocês entram no link, abram o ticket de vocês. E galera, sempre muito importante, ler as regras e o como funciona de todos os serviços quando vocês quiserem algum servicinho aí na conta de vocês. Bom, após o vídeo, né, vou falar para vocês o que eu fiz aqui. O que eu fiz aqui por cima aqui para dar uma contextualizada. Dei uma melhorada nos times, né? Tô aqui com os meus. Esses são os meus principais. Eu tô usando fundamentalmente esses 5 bonecos, né? A Demita eu coloquei aqui no 5 porque é o que dava, né? Pra mim conseguir avançar na missão da árbitra. Já preparei essa galerinha aqui meio que pro cerco, né? Que vai ter o cerco. Então, 2 nukers, mais um controlador chato, mais um defesa chato e tal. Já tô subindo a Banshee aqui paralelamente também. E o Torag e a Fane, né? E eu falei pra focar em um só, né? Mas já que teve um treinamento de campeão devido à fusão do Michelangelo. Michelangelo não. Devido à fusão do Donatello, aproveitei esse treinamento de campeão para fazer as coisas acontecer. Bom, então por momento nós temos a Sil assim, né? 50k de vida, 3k de defesa, 220 de precisão, velocidade tá meio capenga, né? Nós temos aqui a nossa Teodósia, que é a nossa míticazinha com 72k de vida, já que ela bate na vida e tal. 185 de precisão, 179 de velocidade. Temos o Bivalt, que eu fiz ele como Nuker e eu consegui fazer um Bivalt em selvagem já, tá? Sempre faça os seus Nukers em selvagem, porque o selvagem ele simplesmente vai lá e ignora 25% da defesa do inimigo, né? Então ele tá com 46k de vida e 100% de taxa. O seu Nuker tem que estar com a taxa de 100%. Dano crítico muito capenga, precisão horrível, né? Mas não tô nem aí pra precisão, o importante é ele bater mesmo. O Artak é bem ruim, tá? O Artak realmente pra campanha ele funciona muito bem, mas de forma geral assim é meio ok, tá? Ele está assim no momento.
E temos o nosso Geomancezão da massa aqui, que tá com 267 de precisão. Então, tipo, isso aqui é bom, né? Ele tá conseguindo aplicar a habilidade especial dele sempre, digamos assim. Mas bem papelzinho, bem meh. E aqui não mexi no resto, né? Só fiz aqui para as coisas. Na missão da árbitra eu queria estar bem mais avançado, mas aí a gente entra naquela questão do empacado, tipo, tem que esperar a Fortaleza Azul, aí vai, tem que esperar a Fortaleza Verde. E ainda tô numa rotação muito ruim, porque amanhã abre a verde, aí depois abre a vermelha, e aí abre a azul, então tem que esperar alinhar as coisas, mas estamos aqui na missão de número. Não sei, 121 é a missão? Acho que é essa aqui, né? Porque mostrou total, tô na missão 121. As missões foram bem oks, né? Bem tranquilas. Sobre aqui na arena, que tem uma missão de arena, eu achei que teria muito mais problema, mas, mano, assim, tô no ouro 1 aqui. A Teodósia é um monstro gigante. A Teodósia, a Sil serve pra arena, o Bivalt é bem ok, mas o Artak é horrível pra arena, horroroso pra arena. Aqui eu teria que ter um cavaleiro definitivo mesmo pra fazer algum sentido, né? Mas em algum momento a gente chega lá. Eu não tô conseguindo fazer CB de forma efetiva porque basicamente o clã que eu tô não consegue ultra pesadelo, então realmente não tô gastando os meus recursos, não tô gastando minhas coisas pra cá, né? Então deixa do jeito que tá aqui, a hora que o meu clã conseguir realmente fazer as coisas acontecer, a gente vai pra lá. Mas para o foco do vídeo, eu gostaria de mostrar pra vocês que aqui na Torre da Perdição subi até onde dava, paramos na fada e eu vou explicar depois. Mas no vídeo de hoje vamos falar do Boomer, não é mesmo? Vamos vir aqui no Boomer. E o Boomer é o seguinte, o Boomer e Boomer, Caravelho e Fada, é como eu falei, mano, eles são um inferno na Terra. Depois eu descobri que no modo difícil, outros boss que parecem simples também são bem complicados, é impressionante isso. Principalmente o Dragão Eterno, o Dragão Eterno, a Torre do Dragão Eterno. O Dragão Eterno, tipo, me gerou muita dificuldade. Eu não sabia que ele era tão difícil assim, porque eu sempre passei a carreta em cima dele e simplesmente o Dragão Eterno do último andar da torre dele, muito difícil. Ele é muito difícil mesmo. Mas enfim, vamos falar aqui do Boomer, né? O Bumbal é bem desgracento, né? Ele ataca todos os inimigos, ele diminui a contagem regressiva do Malefício Bomba, né? E o que é o Malefício Bomba? O Malefício Bomba ele dá dano bruto, certo? Ele dá dano bruto, né? E ele também coloca o Malefício de Queima-Vida. Ataca todos os inimigos e coloca o Malefício de Queima-Vida, né? E ele tem o efeito passivo que inimigos recebem 100% mais dano do Malefício Queima-Vida, né? Se eles estiverem com uma bomba. Ele coloca o Chuva de Bombas, que acho que ele começa com esse daí, né? Que ele joga as bombinhas em você, né? Coloca um malefício de bomba em cada inimigo e depois de 2 turnos coloca um malefício de bomba adicional para cada benefício removido por essa habilidade. Ela remove todos os benefícios e ainda taca mais uma bombinha em cima. Então, para cada malefício que você tiver, para cada malefício não, para cada benefício que o seu herói tiver, ele vai retirar e colocar uma bomba. Então, se você colocar muito benefício, também você tá se matando, digamos assim. Ele coloca um benefício de aumentar ataque, além de fornecer um turno e convoca bombas no meio, e ele ganha um turno extra, né? E ele coloca e isso aqui é muito perigoso também. Ele coloca uma bomba toda vez que o medidor de turno dele for diminuído. Então, se você ficar diminuindo o medidor de turno dele, você vai ficar destacando muitas e muitas bombas. E é muito complexo. O Bomba é um boneco bem forte, assim, sabe? Tipo, bem forte não. Ele é bem chato de se lidar, né? E olha só, os caras usando o cachorro do usando o cachorro do. Esqueci o nome desse cachorro aqui, cara. Como pra lidar com ele. Olha, 3 cachorros com Shaq e tal. E olha eu coçando o nariz. Eu não tava coçando o nariz, agora eu tô, é impressionante isso. E é aquilo, tem como você solar ele, tem uma forma muito simples de você solar ele, que é você usar o macaco, o Son Wukong, com o Buragini, que são esses dois aqui que eu tô mostrando pra vocês.
que é o Buragini, o Buragini sola o Boomer junto do macaco, porque o Buragini ele fica ganhando vida toda vez que um aliado morre, né? E pelo macaco ficar morrendo e voltando, basicamente ele se torna ali um infinito de vida dele. Mas vou mostrar aqui pra vocês aqui do Boomerzinho, né? Pra explicar na prática como as coisas funcionam. Não é mesmo? Estou jogando aqui pelo aplicativo do celular, porque como eu falei, ele roda muito mais rápido. Né? Bom, aqui não tem segredo, né? Que a gente vai passando o carreto em todo mundo aqui, né? Na primeira wave aqui você pode usar tudo, né? Porque não faz tanta diferença, né? Mas vamos aqui, papapá, pipipi, papapá, bate. Aqui, ó, o Drexler, que nem eu falei pra você, a passiva do Drexler, toda vez que você bate nele, ele tem uma probabilidade, acho que tipo assim, 50% de colocar um queima-vida em você, então, tipo, fica estacando praticamente queima-vida a todo momento, né? E é isso, né? Vamos vir aqui. Eu não posso diminuir o negócio dele, né? Então, meio que não faz diferença. Mas uma coisa muito importante do Boomer, então, é o que? É você ter imortal. É você ter escudo, muito escudo. Porque o escudo vai tancar as bombas, né? O escudo vai ajudar ali a proteger contra as bombas, né? E Cateodose vai ser mais simples. Então a gente usa aqui o queima-vida no nosso amigo. Aqui, ó. Queima-vida, diminuiu o medidor, já spawnou numa bomba, né? Então já começou spawnando numa bomba. Eu acho que não vai ter tanto problema aqui. Eu não deveria bater com essa que bota o escudo. Por quê? Porque a gente quer o escudo pro momento certo. Porém, eu acho que vai ser muito simples. É igual a Teodósia. Uma coisa sobre as bombas. As bombas são benefícios protegidos. Então você não pode retirar elas. Você só percebe que aqui nossa galerinha aqui já tá com 2 bombinhas aqui, né? E eu poderia deixar a pele de pedra pra realmente a hora que as coisas, né, se tornarem mais perigosas. Se eu usar aqui, ele vai spawnar outra bomba, porque vai diminuir o medidor de turno, né? Então a gente vai bater normal. Mesmo bater normal, ele spawnou outra bomba. Caraca, o Geomano se tira, bota muito medição de turno, mano. Isso é muito complicado. Porém, com a Teodósia, você passa um carreto muito grande mesmo, tá? Porque ela pode, se ela ficar viva no final, você simplesmente vai lá e basicamente coloca imortal e tudo mais. Então é perigo, eu acho que eu vou conseguir matar ele antes mesmo de as bombas estourarem e tudo mais. Bom, coloquei o pé de pedra nela aqui, né? Porque é muito importante. Eu coloquei aqui, ó, uma bomba já explodiu, já deu um dano do caralho ali, né? Mas com a Teodose aqui vai ser bem simples aqui. O Boomer, se você tiver uma compzinha rapidinha assim, uma compzinha, pronto, morreu, tal, estourou tudo sem dor de cabeça. Muito, muito fácil. Com uma Teodósia da vida. Então assim, cara, basicamente tem escudo, tem ali um bloquear dano, né? Tem ali um pele de pedra, que nem a Teodosa que tem essa habilidade de pele de pedra, certo? Mas eu acho que o fundamental mesmo é você ter escudo, muito escudo e bloquear dano. São as 2 coisas fundamentais contra ele, né? Bom, esse é o vídeo de hoje, bem curtinho, mostrando aqui o boomerzinho da massa, mostrando que dá pra fazer. Por ser o normal, é muito mais fácil, né? Você tendo uma conta sem starter, você tendo uma conta no pelo, acho que já é bem mais complicado, né? Eu não acho que você consiga de imediato os bonecos que consigam suprir bem essas necessidades de botar escudo e bloquear dano e imortal, né? Que são 3 coisas fundamentais. Então, vai indo, você vai tentando. Eu consegui subir a torre muito de boa, né? Muito de boa. Eu fiquei travado aqui na fada, mas a gente vai chegar lá ainda. Foi muito de boa subir a torre. Tentei subir no difícil, mas aqui já empacou, aqui já falta muita gear, aqui já falta os bonecos que tá realmente funcionando e tal, porque aqui as coisas já são bem mais complicadas, né? Bem mais complicadas. Então, você vai tentando, você vai subindo e tal, você chega no boomer, beleza. E você vê aqui, ó, os bonequinhos bem tranquilo, consigo escalar muito fácil, muito fácil. Tem como até dar reprise
na no bagulho, eu nem sabia. Aí, ó, vem aqui, ó, pá, todo mundo sai passando o carreto, bem rapidinho, como eu falei, esse aplicativo pelo computador aqui, ele é muito mais rápido, né? Aqui, ó, vai passando o carreto, sem muita dor de cabeça, certo? Bom, esse foi o vídeo de hoje, um vídeo bem simples, bem tranquilo, mostrando como foi o boomer, né? Como eu fiz pra passar, simplesmente passei o carreto, como vocês viram, não teve nem muito problema. E eu te vejo no próximo vídeo. Valeu, falou!